Pois bem, você que já está acompanhando essa live, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pois como pode ver, já está escuro aqui no monte. Como pode ver, já está escuro aqui no monte. E eu quero pedir a você que você separe uma garrafa com água. Separe aí rapidamente uma garrafa com água. Glória a Deus. Eu quero nesse momento ler aqui uma palavra. Está chovendo aqui no monte. Aqui no monte está chovendo. Mas ainda que esteja chovendo, não tem problema. Eu vou estar ministrando aqui uma palavra ao seu coração nessa hora. Glória a Deus. Eu vou estar ministrando uma palavra ao teu coração nessa hora. Prepare uma garrafa com água. Prepare uma garrafa com água nesse momento. Glória a Deus. Eu quero ler aqui uma palavra. A palavra que eu quero ministrar ao teu coração nessa noite se encontra no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Evangelho de Lucas. Quero ministrar aqui uma palavra no Evangelho de Lucas. Quero ler aqui. Quero ler aqui o capítulo. Quero ler aqui Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 21. Vamos ler aqui a partir do versículo 25. Diz aqui a epígrafe: o sermão profético continua. A volta do Filho do Homem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Por enquanto, os poderes do céu serão abalados. Vou ler aqui novamente. Estou em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículo 25. Aqui é a epígrafe, ó. O sermão profético continua. A volta do Filho do Homem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, por enquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória.
Glória a Deus. Eu estava em casa e eu estava falando com Deus. Senhor, o Senhor venha me dar uma palavra para eu poder ministrar hoje. Hoje, quarta-feira. Normalmente, quarta-feira, nós tiramos o dia de quarta-feira para focarmos mais. Não que nos outros dias nós não tenhamos o nosso foco nas coisas do reino, né? Não que nós não tenhamos o foco nos céus nos demais dias. Mas quarta-feira é um dia especial, assim como o domingo. O domingo também é um dia especial. A palavra domingo significa dia do Senhor. E tanto quarta-feira como domingo é um dia onde aqui pelo ministério nós procuramos ter uma atenção a mais com as coisas relacionadas à vida eterna, as coisas relacionadas à eternidade. E eu estava falando com Deus, pedindo a Deus, né, uma palavra, e Deus falou comigo nessa palavra. Essa palavra aqui de Lucas capítulo 21. É interessante que diz aqui a epígrafe. Está escrito aqui: o sermão profético continua, a volta do Filho do Homem. Deus ele vai falar contigo por meio desta palavra. Mas antes eu quero fazer uma oração. Eu quero que você faça uma oração em concordância. Por isso você que está me acompanhando, se possível, faz assim um sinal para Deus. Deus está te vendo. Até que você esteja aí protegido aí pelo teto, né, da sua casa. Deus ele está vendo. Deus vê todas as coisas. E além de ele estar te vendo, ele está aí também, porque ele é onipresente. Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente, ele consegue ver o que há nos corações. Ele consegue saber o que há nas entranhas de cada ser humano, de cada ser. E Deus ele é onipotente, ele é o Todo-Poderoso. Então eu quero que você faça assim um sinal para Deus. Deus está te vendo. Isso, faz um sinal para o Senhor. Fez um sinal para Deus. Fez assim, em sinal a Deus. Agora coloca a sua mão direita sobre o seu coração. Isso. E eu quero que você faça uma oração em concordância. Eu quero que você repita as palavras que eu vou dizer agora. Eu falo e você repete. Então ore assim dizendo: meu Deus e meu Pai, fala comigo, Senhor, e me revela-me a tua palavra. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz a falar ao meu coração. Em nome de Jesus. Fiz essa breve oração com a sua mão sobre o seu coração, colocou a mão sobre o seu coração e repetiu essas palavras. Então permaneça em espírito de oração e deixe orar para que Deus venha com espírito de revelação. Meu Deus, nesse momento a tua palavra será ministrada e todos nós queremos ouvir somente a tua voz. Está escrito na tua palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu te peço nesse momento, meu Deus, que a minha boca, que os meus lábios venham a ser a boca do Senhor aqui na terra. Que todas as palavras, meu Deus, que eu ministrar, que tudo que for ministrado, meu Deus, venha diretamente do teu coração, venha diretamente do teu trono de glória, do teu trono, do trono da graça. Te peço, meu Deus, nesse momento, que o Senhor venha fazer com que as tuas ovelhas venham ouvir a tua voz por meio dessa ministração. Está escrito: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. E se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração, diz o Senhor, pois aquele que é de Deus, aquela que é de Deus, ouve as palavras de Deus, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor.
Então vem agora, meu Deus, com teu espírito de revelação. Vem agora com o espírito maior. Vem com teu Espírito Santo nessa hora. E toma a boca do mensageiro. Toma a boca agora, sim, ó Deus, do profeta, do teu atalaia. E usa, sim, usa o teu atalaia. Usa o teu profeta com poder e autoridade. E que a tua palavra produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós cura, libertação, avivamento, prosperidade, restauração, paz, alegria e salvação. E assim o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem verdadeiramente Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus! O próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o Deus vivo, a imagem expressa, o Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o autor e o consumador da nossa fé. Jesus Cristo, o Deus vivo. Fala conosco, ó Deus vivo. Fala conosco por meio do mensageiro. Fala conosco por meio da sua palavra. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra. Jesus Cristo é a própria palavra. Jesus Cristo vai falar contigo a partir de agora por meio da palavra. Quem ouve a palavra, ouve Jesus. Quem lê a palavra, toma conhecimento a respeito de Jesus, porque Jesus é a palavra. Jesus é o Verbo, como diz em Apocalipse. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então vamos aqui para a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Então tá aqui a palavra dizendo, o sermão profético continua. A volta do Filho do Homem. A volta do Filho do Homem. Esse Filho do Homem aqui, há um profeta no Velho Testamento que ele se utilizava muito desse termo aqui. Há um profeta no Velho Testamento chamado Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele se utilizava muito desse termo. Aliás, Deus chamava Ezequiel exatamente de Filho do Homem. E o próprio Jesus Cristo, ele se utilizava desse título, Filho do Homem. Então veja, a volta do Filho do Homem. Interessante que a epígrafe, né, o título, está dizendo, o sermão profético continua. Então você vê, se você for aqui, por exemplo, voltar aqui atrás, a partir do capítulo 21, veja só o que diz aqui. A partir do capítulo 21, versículo de número 5. Veja só, o sermão profético, o princípio das dores. Então você vê, no início do capítulo 21, nós temos aqui o seguinte tema, o sermão profético, o princípio das dores. Aí aqui no versículo 5, diz aqui a palavra, e dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada? E perguntaram-lhe, dizendo, mestre, quando serão, pois, essas coisas, e que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele, vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E aí Jesus Cristo continua falando, versículo 9 aqui, ó. E quando ouvides de guerras e sedições, não vos assusteis,
porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes destas coisas lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregar-vos-ão às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar, como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer, todos quantos se vos opuserem, e até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. E olha só que interessante, ó. Jesus Cristo ele fala: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Eu costumo dizer o seguinte: é estranho, é muito estranho. Você vê, por exemplo, um cristão. Eu vou falar a respeito dos pastores. E eu não estou aqui para denigrir e nem falar mal de nenhum pastor, não. Não vou citar nomes, né? Mas, por exemplo, no caso dos pastores, se você olhar para um ministério, e se em um determinado ministério você não vê retaliação, ou seja, se você não vê perseguição, se você não vê, por exemplo, um tipo de calúnia, um tipo de defamação, pelo menos em algum momento da trajetória de um determinado ministério, pode ter certeza, tem alguma coisa errada. Porque Jesus Cristo ele disse assim: se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Uma coisa é certa, não só os pastores, eu falei aqui pastores, mas agora eu quero generalizar, quero falar a respeito de todos os cristãos. Se todos os cristãos começarem a pregar o evangelho na íntegra, muitos de nós, inclusive aqui no Brasil, muitos de nós iremos ser perseguidos, e perseguidos até com morte. Essa é que é a verdade. Nós já somos perseguidos, né? Os cristãos, de um modo geral, já são perseguidos, né? A perseguição aqui no Brasil não é tanta como nos países, por exemplo, árabes, ou países comunistas. Mas Jesus Cristo ele foi bem claro: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Se você vê, por exemplo, sei lá, um cantor, é forte o que eu vou falar agora, mas se você vê um cantor, um pastor, um ministério que não sofre retaliação, contra-ataque, sabe? Perseguição assim, sabe? As pessoas ficam assim acusando: esse ministério aí, na verdade não é de Deus, não. Esse ministério aí é do diabo. Esse ministério aí é falso. O pastor é isso, o pastor é aquilo. É bem verdade que existe sim os falsos profetas. Mas existem os verdadeiros. E os falsos certamente estão passando batido. Passando batido assim, na visão, na ótica dos homens, mas não na visão de Deus. Porque Deus vê todas as coisas.
Então Jesus Cristo, ele está dizendo aqui, ó, sereis odiados por todos. Odiados por todos. Aí eu volto aqui para a palavra aqui, ó. Eu volto aqui para a palavra. Jesus Cristo, ele está dizendo aqui, ó. Isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito forte. Olha o que Jesus Cristo ele fala aqui. Olha o que ele diz aqui. Mais em cima, eu vou voltar aqui em cima. Olha só o que Jesus Cristo ele diz. Estou em Lucas capítulo 21, versículo 15. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir e nem contradizer. Todos quantos se vos opuserem. Tá vendo? Ó? Todos quantos vos opuserem. Não tem jeito, gente. O evangelho é isso. Se você pregar a verdade, se você pregar a verdade, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Vai haver oposição. E a palavra diz que nos últimos dias, muitos haveriam de dar ouvidos ao quê? A doutrinas de demônios. Muitos haveriam de dar ouvidos ao quê? A homens que distorcem a palavra, que distorcem o evangelho. Continuando aqui com a leitura aqui, ó. Estou em Lucas capítulo 21, versículo 16 agora. E até pelos pais, veja, até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. Sabe aonde isso ocorre, gente? Esse tipo de coisa ocorre em países árabes. Em países árabes ou países comunistas, até os pais, até os irmãos, até os parentes, até os amigos entregam aqueles que professam a fé em quem? Em Jesus Cristo. Aqui no Brasil a gente está vivendo uma situação, por enquanto, muito favorável. Muito favorável. Mas vai chegar um tempo. E aí tem gente que fala assim, ah, mas até lá Jesus já voltou e a gente vai ser arrebatado. Será? Será? Essa perseguição pode acontecer antes. Muito antes do arrebatamento. Muito antes da chegada do anticristo. É bem verdade que o Brasil é um país, praticamente um país cristão, né? Tem os evangélicos, tem os católicos, tem os simpatizantes da fé cristã, tem os espíritas, né? Enfim, o Brasil é um país cristão. E quando fala cristão, cristão se referindo não só aos evangélicos, mas também aos espíritas, que também se identificam muito com Jesus Cristo, ainda que o conceito doutrinário, o conceito de fé deles sejam totalmente diferentes da dos evangélicos, e os católicos também venham ter um entendimento totalmente diferente dos evangélicos. Mas essa aqui é a verdade. Aqui no Brasil, a maioria da população é uma população cristã. Aí diz aqui o versículo 17: e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, veja só, na vossa o quê? Paciência. Em outras traduções está escrito na vossa perseverança. Possuí a vossa alma. Jesus Cristo ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Inclusive perseverar em momento de perseguição. Você que tem sido perseguido, tem sido perseguida, talvez aí no seu local de trabalho, talvez aí na sua vizinhança, talvez aí até mesmo na sua igreja. É, na igreja. Jesus Cristo foi perseguido dentro de uma igreja. É, quem se levantou contra Jesus Cristo foi os do templo. Vamos tampar o sol com a peneira, né? Quem perseguiu Jesus Cristo? Foi exatamente os do templo, os da sinagoga. Então hoje em dia também não é diferente, né?
Continuando aqui com a leitura aqui, ó, versículo 21. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira, veja, aflição e ira sobre este povo. Jesus Cristo ali ele estava se referindo ao povo da sua época. Porque essa palavra aqui de Lucas capítulo 21, essa profecia, ela se cumpre em duas partes. Ela tanto se cumpriu no ano 70 de Cristo, né? No ano 70, quando o imperador Tito, o imperador romano, invadiu Jerusalém e a tomou, como também uma palavra que se refere ao tempo do fim, se refere aos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Aí diz aqui o versículo 24, e cairão a fio de espada para todas as nações, serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Os gentios são todos os povos que não são judeus. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Aí eu quero ler aqui uma nota de comentário. Olha só o que diz aqui, ó. Os tempos dos judeus. Os tempos dos gentios, né, corrigindo, né? O tempo dos gentios é o período em que Israel estará sob o controle ou domínio de povos não judeus. O período começou quando uma parte de Israel foi levada em cativeiro para a Babilônia em 586 a.C. Terminará provavelmente quando Cristo começar seu governo terreno sobre todas as nações. Então, nós estamos vivendo os tempos dos gentios. Esse momento que nós estamos vivendo é o período dos gentios, é o tempo dos gentios. Mas está profetizado que terminará provavelmente quando? Quando Cristo começar o seu governo terreno sobre todas as nações. Então tem aqui as referências, né? Tem aqui Apocalipse, tem Jeremias, tem Zacarias, tem livro de Romanos. São as referências que falam a respeito da volta de Cristo, fala do governo terreno de Cristo sobre as nações. E aí, eu quero ler aqui para você Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vamos lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, onde fala do milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vamos lá. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Ou seja, aqueles que ficaram para a grande tribulação. E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem. Tá vendo aí, ó, quem adora imagem? Por isso que a gente vive batendo na tecla. Aí tem gente que acha que é invenção de pastor. Acha que é bobagem. Acha que a pessoa é preconceituosa. Tem gente que fala, deixa de ser preconceituoso com a religião dos outros. Para de falar mal da religião de fulano, de beltrano, de ciclano. Mas olha só o que é a Bíblia dos católicos, a Bíblia dos evangélicos, dos espíritas. Porque todo mundo tem Bíblia, né? Todo mundo tem Bíblia. Inclusive, hoje em dia, muitas pessoas têm a Bíblia em aplicativo, pelo celular. E olha só o que a Bíblia fala. Olha o que diz aqui. Ó, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus,
e que não adoraram a besta, nem a sua imagem. Tá vendo? Não adoraram a quem? A besta e nem a sua imagem. É por isso que o diabo ele faz de tudo para que as pessoas adorem a imagem. É uma forma de treinar as pessoas, de preparar as pessoas para que quando o anticristo surgir, as pessoas já estarão tão acostumadas a se prostrar diante de imagens, que para ela, mais uma imagem a mais, uma imagem a menos, para ela não vai fazer diferença. A pessoa já está tão acostumada a se prostrar diante de imagem. Então, para ela se prostrar diante da imagem da besta, não vai fazer diferença. Ainda mais que quem se prostrar diante da imagem da besta, terá o quê? Terá direito a recursos materiais. Terá acesso a bens materiais. Terá vantagens. A pessoa que adorar a besta terá vantagens. Inclusive a vantagem de não perder a vida. Mas o que adianta não perder a vida aqui, mas depois, quando morrer, ser lançado no lago de fogo e enxofre, pelo fato de adorar a besta e de adorar a sua imagem? É por isso que Deus ele fala: não adorem em imagem, não me adorem em imagem. Deus não quer ser adorado em imagem, nem na imagem de Jesus. Jesus, se ele pudesse estar aqui na terra, fisicamente, Jesus iria falar para as pessoas que adoram imagem: não adorem nenhuma imagem, inclusive imagem que me representam. Então você vê aqui, ó: e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa e nem na mão. E aí? Te fez lembrar de alguma coisa? Ó, não receberam um sinal na testa e nem na mão. Você já percebeu que para poder fazer o teste, se a pessoa está com Covid ou não, ou pelo menos fazer o teste para ver se ela está com febre, porque se ela tiver com febre, a febre é um sintoma de que a pessoa possa estar com Covid. Você já percebeu que quando a pessoa ela chega no estabelecimento, colocam na cabeça dela, na testa dela, uma maquininha, né, para medir a temperatura? Quando não é na testa, é onde? É na mão. E normalmente é onde? Na mão direita, às vezes na mão esquerda. Mas já percebeu a semelhança? E não receberam o sinal na testa e nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então entenda, entenda uma coisa: Jesus Cristo, ele vai reinar 1000 anos aqui na terra. 1000 anos. E aí eu te pergunto, é coincidência isso? A Bíblia fala que a marca da besta ela vai ser na fronte ou na mão direita. Aí você vai num estabelecimento, pegam aquela maquininha, né? Aquela máquina, né? Aquele medidor, né? Aquele aparelhozinho, né? Que é para poder medir a temperatura. Quando não é na testa, é na mão. Ou na mão direita ou na mão esquerda. Perdão. Ou na mão direita ou na mão esquerda. Ou na testa. E aí? Muita coincidência isso, né? Muita coincidência, né? Essa palavra que eu estou ministrando aqui me fez lembrar de algo. Hoje pela manhã, e depois eu vou até dar uma pesquisada. Hoje pela manhã eu estava vendo num jornal de uma TV aberta, estava lá escrito assim: Reunião das Nações, G20, reunião das Nações. Mas aí eu estava, né, mexendo no WhatsApp, indo no Facebook, e acabar que eu nem prestei muita atenção. Mas na hora que eu li G20, reunião das Nações, ficou aquela coisa assim: vai lá e pesquisa. Vai lá no Google e procura pesquisar sobre essa reunião. O que acontece, gente? Nós estamos no ano de 2021. Estamos numa pandemia. Ou num pandemônio.
E as pessoas estão tomando vacina. Essa vacina tem sido muito questionada, né? Porque foi uma vacina produzida em pouco tempo. E daqui a pouco a população, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quase a população toda já está vacinada, né? Mas o que acontece? O que eu quero falar para você? Existe uma agenda chamada Agenda 2030, agenda da ONU. E eles querem erradicar, ou seja, eles querem acabar com a fome, com as guerras. Eles querem acabar com a fome no mundo. Eles querem acabar com o narcotráfico, né, com o tráfico de armas, com o tráfico de pessoas, enfim, com tudo que não presta, né, que existe no planeta. Eles querem fazer com que isso acabe. Eles querem fazer isso. Quando eu li lá G20, reunião dos povos, né, das nações, eu fiquei com isso. Depois eu vou até pesquisar a respeito. Depois que acabar a live aqui, eu vou até procurar saber a respeito dessa reunião. Mas o que acontece? A palavra fala que as nações haverão de dar poder. Deus vai permitir que as nações venham dar poder ao anticristo, a besta. E está aqui na palavra, e eu quero ler para você aqui. Eu quero ler aqui para você. E eu já estou encerrando com esta palavra em nome do Senhor. Glória a Deus. Veja só o que diz aqui a palavra aqui. Olha só o que diz aqui a palavra. Tem uma passagem aqui. Quero ler aqui uma palavra aqui para vocês. O Espírito Santo me ajude aqui a achar o texto. Veja só o que diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 17. Veja só o que diz aqui. Apocalipse capítulo 17, versículo 12. E os 10 chifres. Veja só. Olha o que diz aqui a palavra. E os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam o quê? O reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. E estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Tá vendo aí? As nações, os povos, entregarão o poder a quem? A besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então, quando fala sobre G20, os G20 são os 20 países mais poderosos do planeta. Os 20 países mais poderosos do mundo. Inclusive o Brasil tá no G20. Então você vê, ó. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Mas olha o que diz aqui o versículo 14. E estes combaterão contra o Cordeiro, ou seja, contra Jesus Cristo. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Glória a Deus. Somente os eleitos, ou seja, os escolhidos, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas por que poucos são escolhidos? Porque poucos são fiéis. A pessoa precisa ser fiel, e fiel até o fim. Ainda que venha a perseguição, Jesus Cristo ele disse, sereis
odiados por causa do meu nome. E serei odiados por todas as nações por causa do meu nome. Por isso que lá atrás eu falei, você não acha estranho, não? Você não acha estranho, não? A pessoa fala que é de Jesus, a pessoa fala que prega o evangelho, mas ela não sofre retaliação, não sofre perseguição. Eu já percebi isso. Os ministérios que falam mais de Jesus, mas não fala só de Jesus, sabe? Aguinha com açúcar, não. Fala realmente o contexto do que ensina a palavra, sabe? Fala contra o pecado, fala a respeito de abandonar o erro, abandonar o pecado. Aquele ministério que prega contra seitas, heresias, que prega contra a idolatria, que prega contra o homossexualismo. Todo ministério que prega a Bíblia, a Escritura, na íntegra, no seu contexto, pode perceber nos nossos dias. São os ministérios mais perseguidos. Os ministérios mais perseguidos são os ministérios que falam mais de Jesus. Mas que falam de Jesus somente para quê? Para curar? Para dar casa? Para dar carro? Para restaurar casamento? Só para coisas relacionadas às bênçãos? E não a um compromisso com aquele que abençoa? Porque uma coisa é querer as bênçãos, outra coisa é querer o abençoador, não é verdade? Então, todo ministério que prega a palavra. E o Espírito Santo me fez lembrar aqui, né, de Ezequiel. O próprio Deus chegou para Ezequiel e Deus chamava muito Ezequiel de filho do homem. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver muito esse termo, filho do homem, filho do homem. E Jesus Cristo ele usou muito esse termo para se referir a ele. E Deus falava muito com Ezequiel usando esse termo, filho do homem, filho do homem. Deus, ele chegou para Ezequiel e ele disse assim, queiram eles ouçam ou não, mas fale a minha palavra. Queira eles ouçam ou não, mas pregue, fale, os alerte, os avise. O próprio Deus chamou Ezequiel de atalaia, meu atalaia. Quem é o atalaia? O atalaia é aquele que avisa. O atalaia era aquele homem que ficava em cima da torre de vigia e que quando ele avistava ao longe o exército inimigo, ele tocava a trombeta. A trombeta na palavra de Deus representa a nossa boca, os nossos lábios. A gente precisa abrir a nossa boca e anunciar: Jesus Cristo está voltando. O grande rei está voltando. Então todo ministério que prega a palavra, a verdadeira palavra de Deus, a palavra pura, genuína, no seu contexto, pode ter certeza, vai ser perseguido, vai ser odiado. Porque pensa comigo. Pensa. A pessoa ela não é liberta. A pessoa ainda, sabe, não tem um entendimento espiritual da palavra. Se você for falar de idolatria, se você for falar de homossexualismo, se você for falar de qualquer coisa que seja contrária ao entendimento da fé da pessoa, mas a palavra está dizendo, não adore imagem, não adore esculturas. O anticristo ele vai se utilizar de uma imagem para ser adorado. O anticristo vai exigir adoração. E quem não se prostrar diante da imagem do anticristo será morto. Por isso que Deus sempre proibiu a adoração à imagem, porque ele sabia que um dia Satanás iria se utilizar de uma imagem para levar as pessoas ao quê? À perdição. Aliás, a imagem, os ídolos, as imagens, elas fazem isso. Elas levam as pessoas o quê? À perdição. Não é eu que falo, eu só apenas repito do que está escrito. Salmo de número 115. Que todo aquele que adora a imagem se torna como a imagem, se torna como um ídolo.
Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mão, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Tem nariz, mas não cheira. Se torna semelhante todo aquele que adora o quê? Um ídolo. O ídolo, ele é o quê? É um Deus vivo? Não, é um Deus morto. É um Deus que você precisa ir lá de tempo em tempo, passar ali um espanador, né, tirar a poeira. É um Deus que você tem que pegar com a sua mão e levar de um local para o outro, porque sozinho ele não vai. Mas o nosso Deus não é assim, não. O Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é assim, não. O nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que opera nos céus, que opera na terra e que logo, logo, em breve, não falta muito não, ele haverá de vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória e reinará sobre as nações. Reinará sobre os povos, sobre as nações. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus vivo. Jesus Cristo, Deus vivo. Estes combaterão contra o Cordeiro. E o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro, igreja? Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Jesus Cristo. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Quem adorar a imagem da besta vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Está escrito na palavra, e eu já estou encerrando com esta palavra. Eu disse que estava encerrando, né? Olha só o que diz aqui a palavra aqui, ó. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21. Vamos ler aqui, ó. Versículo 7. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Tá vendo aí a condição para você ser filho, para ser filha de Deus? Tem que entregar a vida para Jesus. Olha o que diz aqui o versículo 6. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, tá vendo aí, ó? Não podemos ter timidez para pregar o evangelho. Jesus Cristo, ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos que estão nos céus. Não pode ser tímido, não pode ser tímida. Tem que falar de Jesus. Tem que falar de Jesus para os teus pais, para os teus irmãos, para os teus amigos. E muito mais do que falar, né? Tem que dar o testemunho de vida, né? Mas diz aqui a palavra, ó, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Tá vendo aqui, ó? Aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então não tem jeito, gente. Essa é a palavra. Essa é a palavra. É como dizem, né? Aceita que dói menos. Ou você aceita, ou então você paga pra ver, né? Ou você aceita a verdade, ou você paga pra ver. E eu não falo isso com presunção, não. Eu falo isso porque eu preciso falar isso. Ai de mim se eu não falar a verdade. Ai de mim se eu não pregar essa verdade. E para nós terminarmos aqui, ó, voltando para Lucas capítulo 21, versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima.
a vossa redenção está próxima. A nossa redenção está próxima, gente. A nossa redenção está próxima. E agora eu termino e termino mesmo. Vamos lá no Velho Testamento para encerrarmos mesmo com essa palavra. Salmo de número 24. Segura aí que eu estou terminando e agora é para terminar mesmo. Salmo de número 24. Vamos lá, Salmo 24. Enquanto o Espírito Santo não mandar eu entregar tudo, eu tenho que entregar. Salmos de número 24. Vamos ler aqui a partir do versículo... Vamos ler aqui o capítulo 24 aqui. Vamos ler aqui o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tá vendo aí? O mundo pertence a Deus. O mundo pertence ao Senhor. E Jesus Cristo ele vai reinar sobre esse planeta por 1000 anos. Versículo 2. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. O Deus da sua salvação, Yeshua, Jesus. Esse é o significado da palavra Yeshua, o significado da palavra Jesus. Deus da salvação, Deus é a salvação, Yeshua, Jesus. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote, ou seja, o Senhor dos Anjos. Ele é o Rei da Glória. Jesus, ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo é o Rei da Glória. Jesus Cristo é o Rei da Glória e Jesus Cristo ele está voltando. Jesus Cristo ele disse: quando estas coisas começarem a acontecer, sabei que a vossa redenção está próxima. Então a redenção está próxima, gente. Essa reunião aí do G20, sei não, hein? Pelo andar da carruagem. Ah, pastor, mas agora tem a vacina, daqui a pouco tudo vai se normalizar. É? Interessante que até a própria Rede Globo, né? A Rede Podre, né? Como alguns falam, Rede Podre de televisão. Eles falam assim, o novo normal. O novo normal. Será que as coisas vão voltar ao normal mesmo? Tem pessoas que estão com essa esperança, né? Ah, tudo vai normalizar agora, graças a Deus, agora chegou a vacina. Essa vacina, ela é suspeita. Ela é suspeita. Ela é suspeita. Aliás, tudo que está acontecendo após a chegada desse coronavírus, e eu quero chamar a sua atenção antes de eu terminar aqui com essa palavra. A palavra corona, depois você pesquisa lá no Google, corona significa coroa, ou seja, coroa vírus. Esse vírus ele veio para poder coroar quem? Coroar quem? O anticristo. Para preparar o caminho, para preparar a chegada do anticristo. Ah, pastor, isso não é coisa de teoria da conspiração, não? Bem, existe. A teoria da conspiração, ela existe. Existem muitas teorias, mas uma coisa é certa. O que está profetizado não é teoria, não. Não é teoria.
O que Jesus Cristo ele profetizou vai se cumprir e já tem se cumprido nos nossos dias. Em breve, aquele que fez a promessa, ele vai vir. Ele vai vir. Ou você acha o quê? Que vai levar o quê? Mais 100 anos para Jesus voltar? Você acha o quê? Que vai levar mais 10 anos, 15 anos, 20 anos? É só você olhar, é só você observar. É só você prestar atenção no noticiário, nas coisas que estão acontecendo no mundo. É só você observar a igreja. A apostasia. Sabe o que é apostasia? Abandono da fé. Achar que casamento gay é normal. E tantas outras coisas. Isso é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa aí, muita coisa acontecendo. Se tem pessoas que vão em defesa ao homossexualismo, que vão em defesa, né, a questão de ter imagem, de escultura, né? Se tem alguém me assistindo que, sabe, tem a fé em entidade, em padroeiros, em padroeiras, me perdoe, tá? Me desculpe aí a franqueza. Não tô falando para te ofender, não. Eu tô só expondo a minha visão de fé. Só estou apenas expondo que as escrituras, não é eu que falo, eu só estou repetindo o que está escrito. O cristão, ele só repete. O cristão, o verdadeiro cristão é aquele que só apenas repete o que está escrito. É o que está escrito. E eu não falo para ofender, não. Eu falo pelo menos para que haja uma reflexão, para você refletir. Refletir, você que tem uma fé contrária à fé daqueles que acreditam na palavra de Deus no seu contexto. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. E eu não estou aqui para falar de heresia, eu estou para falar aqui para falar de Cristo, para falar de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo ele salva, ele não só apenas cura, ele não só apenas liberta, ele não só apenas dá paz, ele não só apenas dá alegria, mas Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele nos prometeu um corpo glorificado. O que é isso, um corpo glorificado? Um corpo não mais sujeito a doenças, um corpo não mais sujeito à velhice, um corpo não mais sujeito à morte, um corpo glorificado, um corpo assim como o dele. O corpo de Jesus Cristo é um corpo glorioso, é um corpo sobrenatural. Jesus Cristo, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele vive pelos séculos dos séculos. E assim como ele vive pelos séculos dos séculos, ele assim também fez a promessa que todo aquele que nele crê não irá perecer, mas terá a vida eterna. Ele disse, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê em mim já está condenado. Então eu só estou repetindo. O pregador é exatamente isso. O pregador é apenas um papagaio. Só repete o que está escrito. Só repete o que o próprio Senhor falou. Eu não estou falando nada de mim mesmo. O próprio Jesus Cristo, ele vivia dizendo isso. Está lá, registrado no Evangelho de João. Jesus Cristo, sempre quando tinha oportunidade, ele dizia, tudo que eu vos falo, não falo de mim mesmo, mas falo de tudo aquilo que tenho ouvido do meu Pai. Então eu não falo nada de mim mesmo. Eu falo daquilo que Jesus Cristo ele falou e ensinou. Deus ele não aceita adoração por meio de imagens. Jesus Cristo não aceita adoração por meio de imagens. Então fica ao teu critério tomar a decisão. Eu li. O anticristo, né, a besta, ele vai ser adorado através de uma imagem. Através de uma imagem. A besta será adorada por meio de uma imagem. Mas no final, Jesus Cristo ele vai vencer o anticristo. Vai vencer o anticristo, o falso profeta, a besta. E serão lançados no abismo. Satanás ficará aprisionado por 1000 anos. E após os 1000 anos, Satanás será solto por um espaço curto de tempo. E aí, Jesus vai vencer Satanás de uma maneira definitiva. E Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte. Jesus, quando ele estiver aqui no milênio, estiver aqui reinando 1000 anos, nós vamos desfrutar do melhor dessa terra.
do melhor dessa terra, porque é isso que ele nos prometeu. Ele disse que ele disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Porém eu vim para que tenhas vida e vida de verdade, vida em abundância. Então a humanidade vai desfrutar da vida abundante que Jesus Cristo prometeu. É isso que nós iremos presenciar aqui na Terra. Jesus vai reinar 1000 anos nesse planeta. Mas antes de chegar o milênio, ainda tem a grande tribulação. Ainda tem um período que o anticristo vai tocar terror na Terra. E tudo está colaborando, tudo está, caminhando exatamente para o cumprimento dessa profecia. As nações irão dar o poder. As nações irão dar poder ao anticristo para que ele venha governar o mundo. Então esse é o momento. Esse é o momento. Ou você acredita, você que ainda não é cristão, ou você acredita ou você não acredita. Aí vai ficar o sim pelo não. Quer pagar para ver? Depois não diga que não foi avisado, não foi avisado. Meu papel aqui não é convencer. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O papel do atalaia é avisar, é gritar, anunciar. Aí vem o rei! Aí vem o grande rei! O grande rei está voltando! Quem é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome do rei da glória? Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória, o rei dos reis, o senhor dos senhores, Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesse momento. Você que acompanhou até aqui, eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar nessa hora. Eu quero orar nessa hora. Meu Deus, eu quero nesse momento apresentar a vida desta pessoa. Dessa pessoa que ouviu a tua palavra até aqui. Os sinais são visíveis. Muitas pessoas estão desapercebidas. Muitas pessoas nem sequer pensam na possibilidade de que Jesus Cristo possa voltar até 2030. Pelo andar da carruagem, pelos sinais, pelas coisas que estão acontecendo no mundo, tudo leva a crer que o Senhor irá retornar muito antes de 2030. Muito antes. Então, meu Deus, que o Senhor venha preparar essa pessoa. Aliás, que essa pessoa venha se preparar. Que essa pessoa venha tomar a decisão. Eu quero, meu Deus, orar por aqueles que primeiramente ainda não se entregaram ao Senhor. Que essa pessoa que não se entregou a Jesus Cristo ainda, meu Pai. Que essa pessoa venha tomar a decisão mais importante da sua vida. A decisão mais importante da vida não é com quem ela vai casar, com quem ele vai casar, aonde vai morar. Não, meu Pai. A maior decisão na vida do ser humano é a decisão de se entregar a Jesus Cristo. É a decisão de se entregar ao Senhor. É a decisão de receber a Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador de sua vida. Então, meu Pai, que essa pessoa que ainda não tomou a decisão, que ela venha tomar a decisão, que ela venha abandonar os ídolos, que ela venha abandonar as entidades, que ela venha abandonar, meu Deus, toda a tradição religiosa. Seja qual for a religião, seja qual for o credo, seja qual for a fé dessa pessoa, mas que essa pessoa, meu Pai, venha tomar a decisão, meu Pai, de abraçar a fé bíblica, a fé da tua palavra. Se ela não tomar a decisão hoje, pelo menos ela foi avisada. Ela não vai poder dizer assim, ninguém me avisou, ninguém me falou nada, ninguém me falou de tal verdade. A tua palavra ela foi pregada, a tua palavra foi ministrada. Então eu te peço, meu Deus, essa pessoa que está tomando a decisão de se entregar a Jesus Cristo, de se entregar ao Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida do Cordeiro e ajuda essa pessoa, meu Deus, a perseverar até o fim. Porque está escrito, aquele que perseverar até o fim será salvo. Peço, meu Deus, por aqueles que estavam afastados,
Eu creio, meu Deus, que após essa palavra o teu Espírito convence, sim, convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo. Que essa pessoa, meu Pai, que conhece a tua palavra, que já é batizada nas águas, que tomava a ceia, que fazia até mesmo a tua obra, que essa pessoa, meu Deus, venha se voltar para o Senhor, que essa pessoa, meu Deus, venha voltar para os teus caminhos. Assim como o filho pródigo voltou para a casa do Pai, que essa pessoa venha voltar, meu Deus, hoje para a tua presença. Que essa pessoa, meu Deus, venha renovar o seu pacto, a sua aliança para com o Senhor. E que essa pessoa, meu Deus, não olhe mais para trás, mas que essa pessoa venha continuar olhando, olhar somente para o Senhor, autor e consumador da fé. Peço, meu Deus, por aqueles que estão firmes na tua presença, mas que de repente se sentiram desanimados, porque aconteceram alguma coisa na sua saúde, de repente aconteceu alguma coisa na sua família, algum fato, meu Deus, entristeceu essa pessoa. O diabo, meu Deus, tentou desanimar essa pessoa, tentou colocar essa pessoa para baixo. Essa pessoa talvez se decepcionou com alguém. Mas independente do que tenha acontecido com este teu filho, com esta tua filha, que o Senhor, meu Deus, mantenha este teu filho, esta tua filha de pé. Que esta pessoa, meu Deus, que ama o Senhor, venha perseverar e venha perseverar até o fim. Assim, meu Deus, eu peço pela vida de todos que ouviram a tua palavra. E que a tua palavra, meu Deus, venha produzir salvação na vida de todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você que crê, você declare. Diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando esta live. Espero que você tenha feito a decisão certa. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Fica com Deus dessa palavra, fica com Deus dessa palavra. Você que tem a Bíblia, procure ler, lê ela, lê de preferência o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e as demais cartas dos apóstolos. Leia o Novo Testamento, busque a Deus, busque conhecer a Deus. Abandona as tradições religiosas, abandona, sabe, tudo aquilo que a palavra de Deus não nos ensina. Viva, passa a viver somente pela palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele te ama. Tanto é verdade que Ele te ama que Ele enviou o mensageiro. Jesus Cristo, Ele disse que todo aquele e toda aquela que vem a mim porque o Pai o trouxe. Foi Jesus Cristo, foi o Espírito Santo que te trouxe até essa live. Foi o Espírito Santo que te trouxe até essa transmissão, até esse vídeo, para que você pudesse ouvir todas essas palavras. Então, leia a palavra, leia o Evangelho, leia Mateus, Marcos, Lucas, João. Continue acompanhando o ministério aqui pelas lives. E eu tenho certeza que você vai, sabe, crescer na graça, no conhecimento de Deus. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando nesse momento. Glória a Deus. E amanhã quinta-feira, amanhã nós clamamos pela vida sentimental, pela vida amorosa, né, pela vida familiar. E nós estamos no propósito de oração. Venha o teu reino, venha o teu reino. Glória a Deus. Esse propósito vai até domingo, dia 28 de novembro. Glória a Deus. Hoje, se eu não me engano, é o 17º dia do propósito. Qualquer coisa é só me chamar lá pelo WhatsApp. Toma nota aí. 21 DDD Rio de Janeiro 979 99 3686. Repetindo, 21 DDD Rio de Janeiro 21 979 99 3686. Pois bem, vou estar encerrando. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai,
e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos da sua família, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé. Amém. E graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo é conosco. Por isto vamos em frente, olhando para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Beijo no coração, fique na paz, fique na bênção. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Abençoe vidas e receba do Senhor o galardão, a bênção, né? A recompensa de profeta. Glória a Deus. Fique na paz, fique na bênção e viva o Senhor Jesus. Deus abençoe. Graça e paz.